Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Eu vou ler hoje na versão NVI, versão internacional, versão NVI, Atos, livro de Atos, capítulo 27. Capítulo 27 do livro de Atos. Uma das palavras mais usadas hoje em dia é a palavra crise, irmãos. Fala-se de crise do Brasil, crise de identidade, crise do Oriente Médio, crise dos 40, crise financeira, crise do petróleo, crise emocional, crise da calvície, fala aleluia. Eu entrei nessa crise. E aí, tantas crises, a gente não consegue, muitas vezes, administrar esses lugares, porque você não consegue ter uma visão de como vencer, de como combater esse lugar. E além disso, todas as pessoas têm a sensação de que, de vez em quando, elas estão, de verdade, em crise. Mas o que vem a ser crise? Querido, eu fui pesquisar, a gente vai ler esse texto que fala de uma das crises que houve ali, nesse episódio onde o apóstolo Paulo vivenciou junto com uma tripulação e marinheiros, mas estudando e fazendo uma pesquisa, descobri o seguinte: o dicionário Roais, ele revela a palavra crise, vindo do grego como crisis, que significa, olha querido, como é que é importante você viver, não de uma origem que o mundo ele mostra, e existem raízes de um verdadeiro significado. E significa ação ou faculdade de distinguir, ação de escolher, decidir, julgar. E essa concepção original nos mostra que, na sua origem, a palavra crise não apontava para algo ruim. Ela aponta para um momento especial e marcante. Então, hoje, nós estamos vivendo esse lugar, esquecemos da crise de pandemia, né? Nesse lugar de pandemia, e é uma crise. Ontem eu falava com uma pessoa e dizia a ela, nós cristãos e mesmo não cristãos, precisamos aprender e entender que a gente perde para ganhar. A gente não perde para perder, a gente perde para ganhar. Alguma coisa você ganha naquele lugar. Ainda que tenha vivido um momento difícil, uma circunstância, algo que te trouxe tristeza, mas de certa forma também te trouxe uma experiência, traz ao nosso coração e à nossa vida também uma resiliência, uma força, para que quando vier uma prova vindoura, não, eu estou mais seguro, agora eu sei o caminho, agora eu tenho um norte, agora eu sei para onde ir, agora eu sei o que fazer para não cair mais no mesmo erro, amém? E tem também na língua chinesa, a palavra crise é ainda mais interessante, e aqui eu quero que você preste atenção. O ideograma chinês para crise é combinação de dois símbolos, presta atenção. Um significado quer dizer perigo, e o outro pode ser traduzido como oportunidade. Olha que tremendo. Crise, no dicionário chinês, um dos significados é perigo, e o outro significado é oportunidade. Ou seja, crise significa um momento de riscos e ameaças, mas também podemos estar diante de uma grande oportunidade de vida. Amém? Hoje o que eu mais tenho ouvido no nosso meio, nesse momento que estamos vivendo, são pessoas que estão descobrindo potencial, grandes potenciais na sua vida financeira, nos seus empreendimentos, como família. Poxa vida, eu passei por esse lugar, aparentemente uma crise, mas agora eu estou buscando me relacionar mais com a minha família. Nesse momento de crise, eu achei que era o fim do mundo, então a oportunidade de buscar mais a Deus, amém? Quem no início do mês, no início do ano aí, março, né, pensou, o mundo está acabando? Quem pensou? Eu pensei.
Eu falei, meu Pai amado, vou buscar mais ainda. Né? Foi uma oportunidade de quê? De trazer-se, de levar o seu coração ao altar, a confiar mais em Deus, a ser dependente mais de Deus. A crise veio para despertar também o lado da saúde. Poxa, eu preciso cuidar mais da minha saúde, eu preciso tomar cuidado em alguns lugares aí, né? Uma atenção maior para esse lugar. Um testemunho pessoal nosso, eu e a minha esposa somos prova viva de que a maioria das grandes oportunidades de vida vieram diante de uma crise. A maioria das grandes oportunidades que surgiram para nós foi em meio à crise. Agora, quem vai decidir avançar ou retroceder é você. Espera aí, o que eu vou fazer com essa situação agora? Meu casamento está se acabando. Você vai abandonar ou você vai investir? O meu filho está se perdendo nas drogas. Eu vou abandonar ou eu vou insistir? Eu vou cuidar, eu vou correr atrás? O que eu vou fazer com essa situação agora, com essa crise que apareceu diante de mim? Eu costumo dizer que o erro é a grande oportunidade de conserto. Amém? Quem entende isso? Eu errei. Então, esse erro é uma grande oportunidade de conserto. E o pecado também é uma oportunidade para se redimir, corrigir e não mais pecar. Amém? Pecou, querido, Deus está te dando agora uma nova chance. Você não morreu. Se você está vivo, então procura se redimir, corrigir e não mais cair nesse mesmo pecado, não cair mais nesse mesmo erro. Uma outra coisa muito importante é que as crises revelam quem somos de verdade. No meio da crise, as máscaras, elas caem, e aí então se mostra quem verdadeiramente você é. Geralmente as pessoas, elas querem buscar ao Senhor quando já está tudo acabado. Então revele-se então aonde estava a sua prioridade. A sua prioridade não estava em vir à casa do Senhor para adorá-lo, para se render a Ele. Mas você chegou à casa do Senhor por causa de uma necessidade pessoal sua. E isso é um erro. Porque quando nós entramos em Deus, nós nos convertemos e Jesus Cristo nos salva. Existe um propósito real, que não é para suprir as minhas necessidades pessoais da terra, mas a minha necessidade de independência ou dependência, aliás, de Deus. Eu sou dependente de Deus e hoje eu estou vivo, minha vida mudou para adorar o Senhor. Amém? Existe uma razão pelo qual estamos vivos e não é para suprir a sua necessidade pessoal. É para você cumprir o seu propósito na terra. Amém? De onde vêm as crises? As crises elas vêm, elas são criadas por nós mesmos, elas são criadas por pessoas e elas também são criadas e causadas pelo nosso próprio Deus. Fala aleluia. Pastor, mas como é que o senhor falou assim? Por Deus? Sim. Muitas vezes, para chamar a nossa atenção e nos revelar que Ele é Deus, um Deus maravilhoso, e se preocupa por nós, Ele coloca uma situação. A gente já falou aqui algumas vezes que você perde tudo para alcançar o tudo que é Ele. Às vezes é necessário você passar por uma crise tão grande para você se aproximar ainda mais de Deus. O mais importante, porém, não é como nos metemos em crise. O mais importante é saber como devemos nos comportar nas crises e como sair da crise também. A crise ela não é eterna, desde que você entenda que é necessário Deus para sair dela. Sozinho você não sai. Você precisa do Senhor no teu caminho. Amém? Amém? Quem é a sua companhia, querido, hoje? Quem é que está do seu lado? Como nos metemos em crises?
De que forma que a gente entra nesse lugar de crises? Sabe como? Quando ouvimos as pessoas erradas. Quando você ouve conselhos errados. Às vezes, a sua família, um simples exemplo, o casamento está difícil, a situação está complicada. Você dá ouvidos, você leva, aliás, a sua necessidade para uma pessoa errada. Qual é o conselho? Todo mundo casa e separa, casa de novo. Não, separa. Não está te dando valor? Espera aí, gente. Espera aí, para. Eu digo que às vezes nós casamos, a Bíblia nos fala que aquilo que Deus uniu não separe o homem. E às vezes eu fico me perguntando, será que foi Deus que uniu? Mas agora que uniu, agora que está unido nesse lugar, a Bíblia também nos diz que Deus abomina o divórcio. Então eu vou lutar para construir no meu relacionamento, no meu casamento, na minha família, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quem crê no melhor do Senhor para a sua vida? Você começou errado, tudo errado, mas o que importa não é como você começa, mas como você termina. Amém? Aplauda o Senhor. E a Bíblia nos mostra várias crises e como as pessoas envolvidas reagiram, mas hoje vamos aprender como o apóstolo Paulo, como permanecer confiantes em meio à crise. Vamos lá, capítulo 27 do livro de Atos, eu estou na versão NVI. Paulo, querido, aqui ele havia sido preso por pregar o evangelho. Imagina ser preso por fazer uma coisa boa. Ser preso por levar boas notícias, levar o evangelho, a palavra da verdade. Será que você tem sido perseguido por fazer o bem? Se você está sendo perseguido por fazer o bem, você está no caminho certo. Fala aleluia. Somos perseguidos, irmãos, somos presos, acusados, caluniados. E esse caminho, quando você faz o bem, é caminho certo, porque depois da humilhação vem Deus exaltando seu coração. No lugar da vergonha, em seguida vem dupla honra para a tua vida. Quem crê? E após ser preso em Jerusalém, ele ficou, querido, a Bíblia nos fala a história, que ele ficou 2 anos na cidade de Cesareia, aguardando ser julgado em Roma. E perto do julgamento, ele foi transferido de navio para Cesareia, em Roma. E aí acontece esse alvoroço. Durante a viagem houve um naufrágio, houve uma crise. Minha vida está acabando. O que eu vou fazer? Perdi tudo, falência, problemas, uma crise, onde foi perdida a carga, o navio foi destruído e os tripulantes e passageiros quase morreram. E durante a crise do naufrágio, Paulo permaneceu calmo, ele conseguiu tranquilizar os tripulantes, os marinheiros também. E querido, o que normalmente acontece quando nós enfrentamos uma crise? O que acontece? Normalmente quando não tem Deus e quando não tem uma direção, o que acontece no meio da crise? Primeira coisa, vamos lá no versículo 15. Olha o que diz, versículo 15 e versículo 17. O navio foi arrastado. Cadê a versão NVI? Está diferente nessa versão? Não tem NVI? NVT? NVI, vou ler aqui nessa versão. Vamos lá então naquela versão ali. O navio foi arrastado com violência e sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Versículo 17. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança. E temendo que fossem encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Eles
O que aconteceu aqui? Quando a gente vive uma crise, normalmente o que acontece as crises, elas paralisam. Paralisa. O que eu vou fazer agora? Ela faz você se render àquele lugar. Você fica sem uma ação. O que eu faço? Você não tem. Você fica cego, desesperado, e não tem uma direção ali. Versículo 18 e 19. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar o quê? Jogar a carga fora, a carga no mar, versículo 19. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. As crises, meus irmãos, elas fazem desistir e abrir mão das coisas que são importantes na vida. Lançou para fora o quê? A carga. Lançou para fora o quê? A armação, as velas do navio. Coisas importantes, vamos jogar fora. O desespero, ele deixa a pessoa o quê? Tomar decisões precipitadas, não pensadas. Quando vem a crise, a primeira coisa que acontece é essa paralisia. Paralisa. E a segunda, nós vemos aqui, você acaba desistindo e começa a abrir mão de coisas importantes. Versículo 20. Não aparecendo nem sol, nem estrelas, por muitos dias e continuando, vamos ver naquela versão, né? E não aparecendo havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda o quê? Acabou toda a esperança de salvamento. E as crises nos levam ao desespero. Espera aí, qual é a minha esperança? Nós que somos cristãos, nós que temos Deus, aonde está a nossa esperança? Existem lugares na nossa vida que a gente não pode confiar na direção humana. Mas quando você se rende ao Senhor, ao altar, como foi feito hoje pela manhã, você se render ao altar, logo em seguida você pode sentir a presença do Espírito Santo. E se você ainda for mais intenso, e se derramar em Deus, mesmo com lágrimas, Deus ele vai olhar aquele coração contrito, compungido, e não tem como Deus não ouvir a oração de um filho que tem um coração quebrantado. Nós queremos rasgar as nossas vestes, a nossa parte externa, mas o Senhor nos ensina que nós precisamos rasgar o nosso coração. Rasgar-se diante de Deus. Você está vendo tudo se perder na sua vida. Quantas pessoas têm perdido tantas coisas importantes, e aí então não tem mais esperança, bateu o desespero, a esperança se foi, eu não sei mais o que fazer. Mas aqueles que confiam em Deus, aqueles que pelo menos uma vez em sua vida teve uma experiência com o Senhor, ele sabe para onde ir. Nós sabemos para onde ir. Nós sabemos aonde está o nosso refúgio, o nosso esconderijo, como diz Salmos 91, eu vou me esconder debaixo das asas do Senhor. E o mal ele não vai te atingir. A tormenta não vai te derrubar, porque Deus é aquele que protege, é aquele que guarda, é aquele que nos livra do mal, do laço do passarinheiro, como diz as Escrituras Sagradas. Amém. Versículo 22 ao 26, ao 24. Mas agora recomendo, aconselho, que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá. Fala glória a Deus.
mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Sabe o que acontece? As crises revelam o nosso interior e o nosso grau de comunhão com Deus. A crise, ela vai revelar, então, qual é a posição que você está, de íntimo de Deus, ou de alguém que está ausente da presença do Senhor. Mas Paulo, ele sabia o que fazer. Na crise existem lugares importantes para você focar, irmão, amém? E a gente não pode se perder. Continuando no versículo 25, ele diz assim, versículo 25 de 27: Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Versículo 26, porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Bom, as crises, elas podem ser vencidas e nós podemos sair fortalecidos delas, irmãos. Elas vêm, mas quando você tem o Senhor, a gente tem o norte, a gente sabe para onde ir. Nós tivemos uma visão, várias visões espirituais durante esses dias, onde o inimigo estava armando contra as famílias, querendo destruir os lares, os filhos, os casamentos. Logo em seguida nós fizemos uma ação. Nós não podemos ficar parados vendo Satanás entrar nas casas, nos lares, fazer o que ele quer. Não, nós vamos romper nesse lugar, vamos derrubar o inimigo e vamos cantar a nossa vitória. Por isso iniciamos em 3 dias o jejum de Esté, e 3 horas da manhã estávamos aqui na casa do Senhor. Aliás, estávamos no primeiro dia, fizemos a carreata da oração, demos 7 voltas e falamos assim: não, a Bíblia nos fala que as muralhas vão cair, então nós vamos fazer uma ação de fé. Quem, querido, 3 horas da manhã não gostaria de estar na sua cama? Fala aleluia. Talvez cansado, mas nós falamos assim: nós vamos batalhar na madrugada, aonde o inimigo não vai nos desfocar. Pegamos então, chegamos aqui às 3 horas, começamos, orientamos o nosso povo. Agora nós vamos seguir com a carreata, orando, declarando, profetizando sobre as famílias, sobre os filhos, sobre os lares. Nós vamos adorar o Senhor, nós vamos declarar, nós vamos guerrear. E na 7ª volta, quando chegarmos aqui, nós vamos dar um brado, vamos dar buzinadas nesses carros. Irmão, nós ficamos primeiro dia das 3 às 5. Quem estava acostumado a ir acordar, nossos vizinhos, 7 horas, acordou 5. Bam, 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 bam. Como diz Josué, as trombetas tocaram e as muralhas caíram. Mas a gente continuou. Viemos aqui para a casa do Senhor, 3 horas da manhã, graças a Deus, o número crescendo, começamos a orar, um grupo dentro da igreja, felizes, avivados. Outros estavam em casa também. Olha, eu não estou na igreja, mas eu estou em casa 3 horas aqui, estou orando com vocês, clamando com vocês. Glória a Deus! Nós não estamos sozinhos na batalha, na crise. Para quem você está dando seus ouvidos? Para quem você está colocando as suas queixas? Nós sabemos para onde ir. Nós viemos para a casa do Senhor. E Deus, Ele revela a sua bondade.
As crises elas podem ser vencidas e podemos sair fortalecidos dela. Para vencer as crises, meu irmão, você precisa do quê? Versículo 23, nós lemos lá atrás. Versículo 23 diz: pois ontem à noite, o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem, o quê? Adoro. Eu preciso, nesse momento da crise, perceber a presença de Deus na minha vida. Amém? Perceber, ter essa percepção. Não há nada melhor, querido, que acordar e sentir a presença de Deus. Saber que, mesmo numa luta, em um tribunal, seja o que for, você tem o Senhor como seu juiz, como seu advogado e como sua testemunha. Mesmo num lugar difícil. Vivemos na era da graça, Deus está sempre presente. O que precisamos é buscar uma íntima, profunda e verdadeira comunhão com Deus. E nessa época de materialismo, de misticismo, nós precisamos encontrar o verdadeiro Deus para que a gente não desfoque. Uma segunda coisa, no versículo 24, o que diz lá? Paulo, o que é que diz? 24. Paulo, não tenha medo, é preciso que você o quê? Compareça diante de César. Deus havia dado direção, Deus não é homem para mentir. Vem a tormenta, mas não, Deus falou que eu iria me comparecer diante de César. Deus, Ele colocou promessas para a sua vida, Ele não é homem para mentir. Pode vir o que for, vendaval o que for, mas a promessa, ela vai se cumprir. Aleluia! Minha esposa, ela tem uma frase que ela fala assim que Isaques não morrem. Nós vemos a história de Abraão, né, de Isaque, e ele ali para ser sacrificado naquele altar, mas ele não morreu. Isaque era filho da promessa, não morreu. E aí a Deise, ela tem uma frase que diz que Isaques não morrem, vivem para cumprir o propósito para o qual foram chamados. Eles vão viver e vão cumprir o quê? O propósito. Deus, Ele tem planos para cada um de nós, e muitas vezes Ele permite crises e problemas para nos ajudar a enxergar a sua vontade. Por isso, se você estiver vivendo um momento de crise agora, enxergue nesse lugar a grande oportunidade de se erguer em Deus. Não abaixa a tua cabeça, levanta a tua cabeça, em nome de Jesus. Então, para lembrar, primeira coisa, eu vou perceber a presença de Deus. Segundo, descobrir o propósito de Deus, porque o segundo era o quê? O propósito era falar com César. Então, você precisa descobrir qual é o propósito de Deus na sua vida. Se tem propósito, você não vai morrer agora. Você vai viver muito ainda. Quem pode dar um glória a Deus aí? Pode ver o que for, irmão. Vai se cumprir o propósito. E o terceiro é receber a promessa de Deus. Versículo 25 diz assim, versículo 25 de 27 de Atos: portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Que bênção, né? Bênção de Deus. Deus, Ele prometeu. Foi ministrado uma canção agora, né? Como prometeste. Deus, Ele já prometeu o livramento. Deus, Ele prometeu. Nós olhamos a Bíblia Sagrada, querido, e vemos as promessas do Senhor. Deus, Ele fez uma promessa: todo aquele que crer em Jesus é salvo e não perecerá eternamente. Promessa que nós temos, Deus também diz, estar conosco todos os dias, até os confins da terra. Ele prometeu: eu estarei com vocês até os confins da terra. Calma. Então o que eu preciso para vencer?
ver a crise como uma oportunidade. O que eu preciso fazer? Ver a crise como uma oportunidade de crescer. Segundo, decidir vencer a crise. Eu preciso ter uma decisão. Eu decido, Senhor, eu não vou abaixar minha cabeça. Eu decido vencer, eu decido me levantar. Terceiro, perceber a presença de Deus na crise. Chame, se você não está sentindo, chame Deus. Senhor, eu quero sentir a tua presença. Quarto, descobrir o propósito de Deus, que foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. O propósito era falar com César. Quinto, receber a promessa de Deus. Amém? Receber, eu tenho uma promessa na minha vida. Minha esposa, ela compôs uma canção que a letra diz assim: eu não vou morrer, eu não vou passar dessa geração sem deixar a minha marca. Eu não vou morrer. Foi na época que minha esposa estava doente. Não, eu não vou morrer. Não vou passar dessa geração sem deixar a minha marca. Quem, querido, sabe? Quem não sabe para onde ir, chega a lugar nenhum. Mas aqueles que sabem, que têm propósito, que tem Deus na sua vida, olha, eu tenho um propósito, e esse propósito, essa promessa, ela vai se cumprir na minha vida, em nome de Jesus. O perigo que você está passando é a grande oportunidade para você sair. Quero fechar lembrando o que significa crise no ideograma chinês, que é a combinação de dois símbolos. Quer dizer perigo e oportunidade. Amém? Perigo e oportunidade. Abra sua Bíblia também, fique de pé. Eu quero ler mais 2 versículos para que você possa ficar cheio de Deus dentro da palavra do Senhor. Salmos 23, versículo 4, diz que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo, Deus está com você. Pode passar por qualquer vale, Deus está com você. Deuteronômio capítulo 20, versículo 1. Deuteronômio 20, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz. Vamos ler juntos? Deuteronômio capítulo 20, versículo 1. Olha o que ele fala. Quando vocês saírem para o quê? Fazer guerra aos seus inimigos e virem cavalos, carros de guerra e um povo maior em número do que vocês, o que você vai fazer? Você vai ficar desesperado? Olha o que ele diz: não tenham medo deles, pois o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está o quê? Com vocês. Pode vir que for, obra de feitiçaria, macumbeiro, macumba, maldição, queridos, não pega. Deus é comigo, Deus está guardando a minha casa, Deus está guardando a minha família, Deus está guardando a sua vida, e o mal não vai poder te resistir, porque o braço do Senhor está na frente da sua vida. Amém? Você é vencedor desde o início, desde a fundação. Você, antes de ser gerado no ventre da sua mãe, foi gerado em Deus. E aquele que é gerado